sobre nossas vidas. Ó Pai, sabemos que tudo é do Senhor e tudo vem do Senhor, mas pela Tua misericórdia infinita, pela Tua graça, o Senhor tem nos abençoado mais do que merecemos. Obrigado a Deus, porque esta igreja é uma igreja dizimista, é uma igreja de missões, e nós queremos, a Deus, nesta noite, pedir ao Senhor que a cada dia possamos estar mais alegres por poder dizimar na Tua casa, dizimar neste lugar. Abençoe meus irmãos, abençoe cada família que pertence a essa igreja, e a cada dia, Deus, nós possamos descansar e saber que o Senhor tem tomado todo o cuidado e tem feito tudo por cada um de nós. Muito obrigado, Deus. Agora nós também queremos te pedir que Tu venha colocar sobre o Teu servo, o pastor Felipe, a Tua bênção, a tua misericórdia, que ele possa nesta noite trazer uma palavra, Deus, que já está no seu coração guardadinha, que o Senhor já o entregou para cada um de nós, e que possamos, a Deus, estar com os nossos corações abertos, nossos ouvidos atentos para ouvi-la e guardá-la, Deus. Assim oramos e te agradecemos, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja. O irmão Gilson está com a camisa bonita, né? Veio com a camisa parecida comigo. Por pouco que não rola aqui um super gêmeos ativar. Tão parecido com a camisa para mim. Tem que combinar esses negócios aí, irmão. Muito bem. Boa noite, amada igreja. Hoje é dia do Senhor, mas também, né, estamos celebrando aí o Dia dos Pais. E Dia dos Pais, Dia das Mães, o culto da noite sempre foi um pouquinho mais vazio, né? Que o pessoal vai visitar o pai, vai visitar o sogro, vai visitar o avô, e aí, ainda mais uma noite de chuva dessa, o povo fica em casa. Mas o culto que nós prestamos aqui é para o Senhor, e Ele está presente. Amém? Aqueles que vieram serão abençoados. Aqueles que não vieram vão receber uma segunda oportunidade de misericórdia, que eu estou gravando aqui, botei para filmar. Vou botar lá no grupo. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Muito bem. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 17. Acho que a igreja tem clamado por misericórdia, e eu tenho falado que eu tenho pregado ultimamente na base do capítulo. Domingo passado, aloprei, foram 2 capítulos, mas hoje nós vamos ler apenas 3 versículos, para a glória de Deus. Lucas, capítulo 17, vamos ler do 1 ao 3. Jesus, eu estou lendo na NVT, por favor, Tamara, me desculpe por não ter te avisado. NVT. Deixa ela só acertar a versão ali. Se alguém quiser acompanhar, pode acompanhar comigo ali em cima. Nessa versão não. NVT diz: Jesus disse a seus discípulos. É Lucas 17:1. Isso, aí agora sim. Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado. Sempre haverá o que leva as pessoas a caírem em pecado. Lá na frente, a Bíblia vai entrar em maiores detalhes e vai dizer que cada um é atraído e engodado pela própria concupiscência. E vai dizer também, uma das cartas de João, que tudo o que há no mundo é o que vai nos atrair para o pecado: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Portanto, como disse o Senhor aqui, sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado. O mundo jaz no maligno. Satanás, o inimigo, ele é conhecido como tentador. Ele não é fácil, ele faz a parte dele. Nós já temos um inimigo interno, que é a própria carne, que já nos dá um pendor para o pecado. Portanto, Senhor Jesus, para quem já é crente, experimentado, sabe das coisas,
Ele não está dizendo necessariamente nenhuma novidade, até aqui. Mas olha o que ele vai dizer a seguir. Ele começa com um mais conjunção adversativa. O que vem após o adversativo vai desdizer tudo que foi dito antes. Sempre haverá, mas que aflição espera quem causa a tentação. Observe que antes do mais ele está falando o que. Após o mais ele está falando de quem. Certo? Vamos continuar na leitura. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, para fazer que fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, na versão tradicional diz pecar contra ti, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Eu vou continuar até o versículo um pouco mais além. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. A resposta dos apóstolos. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer, aumenta-nos a fé. Vamos orar? Senhor, fala conosco nessa noite, nos alimenta, em nome do Senhor Jesus, por quem oramos. Amém. É preciso que nós coloquemos certas coisas na vida cristã, na vida como um todo, aliás, corretamente na perspectiva. Houve um pastor que passou pela minha vida, foi pastor durante alguns anos na igreja que eu fui nascido e criado, que ele saía com uma frase interessantíssima. Ele dizia assim: o diabo tem as costas largas. Ou seja, todo mundo que apronta joga nas costas do diabo a culpa e a responsabilidade pelo próprio pecado, pela própria concupiscência, pela própria falta em prestar atenção nas ordens de Deus. E é tudo o diabo. E tem uma turma por aí que tem praticamente uma teologia do diabo, não a demonologia bíblica que a gente estuda na teologia sistemática, mas eles vão ter mesmo uma teologia do diabo, das diabruras que Satanás apronta para tentar o crente. Eu não estou aqui defendendo o diabo, não sou advogado dele, não. Ele apronta mesmo. Ele teve a ousadia de tentar nada mais, nada menos que o Senhor Jesus. Portanto, Satanás, sim, ele tem o seu papel. Ele é um inimigo externo. Mas nós também temos aqui alguns outros inimigos. O pecado que Hebreus capítulo 12 vai dizer que tão de perto nos rodeia. E nós temos, e Paulo vai dizer isso também, ele vai dizer que na carne dele não habita bem algum. Paulo vai dizer: olha, o negócio é tão sério aqui comigo, que o bem que eu quero fazer, esse eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele se pega na situação de se perceber carne suscetível a todo tipo de tentação, de desejo que espiritualmente ele jamais desejaria ver na sua vida. E isso, meus irmãos, isso, graças a Deus, é uma prova de vida, porque o morto não sente dor. Paulo vai dizer isso: eu estou sentindo a dor de me perceber sendo fustigado pelo pecado que habita nos meus membros. Ele não joga a culpa no diabo, ele diz que habita nos meus membros. Já parou para pensar que se Paulo tinha problema com o pecado que habitava nos seus membros, nós também não estamos livres disso? Nós também corremos risco. Há um inimigo interno, a carnalidade, a carne, os desejos, as concupiscências
dos olhos e da carne e a soberba da vida. É complicado no que tange a nossa própria vida pessoal. Seria muito confortável dizer: eu não quero viver uma vida de pecado, eu não quero pecar, para mim mesmo, para que as implicações da minha vida espiritual sejam cada vez mais mitigadas, de forma que eu possa ser melhor. Só que a vida cristã, ela não tem essa característica de ser algo que vai trabalhar apenas na sua vida. Porque sendo você um cristão, uma cristã, a sua vida vai tocar outras vidas. Nós somos seres sociais. E isto tem implicações, é disso que o Senhor está falando aqui. O fato de nós sermos seres sociais vai gerar implicações na vida de outras pessoas. O teu pecado pode escandalizar um pequenino. Aquele momento em que você cai em tentação pode vir a escandalizar alguém. Portanto, meus irmãos, é preciso olharmos sim por nós, mas é preciso olharmos primeiramente para Deus que está no céu, para a sua verdade, para a sua palavra, para aquilo que Ele determina que nós façamos, mas é preciso pensar no conjunto também. Uma crítica que eu faço não vou dizer à igreja, mas ao mundo gospel evangélico no qual nós estamos inseridos, é que vocês podem observar que cada vez mais estamos saindo do padrão bíblico de igreja. E o que é a igreja de acordo com o padrão bíblico? É um grupo que se reúne, é um grupo onde um abençoa o outro, é um grupo em que há exortação, aconselhamento, é um grupo onde há confronto quando necessário, mas sempre em amor. Aliás, o amor deve ser a tônica, porque ele é o vínculo da perfeição, e Deus é amor. 3 palavrinhas só. Isso é igreja. Mas nós estamos saindo desse padrão bíblico de uma comunidade, verdadeira comunidade, para um evangelicalismo cada vez mais voltado para o próprio ego, o próprio eu do crente. É quase como se nós nos reuníssemos aqui e cada um de nós tivesse a sua própria verdade, a sua própria interpretação. É basicamente colocar o povo hebreu do tempo dos juízes debaixo do mesmo teto. Para quem se lembra lá do livro de Juízes, o grande problema daquele tempo, há 2 versículos que repetem essa afirmação ali, dizem o seguinte: naquele tempo não existia rei em Israel, e cada um fazia o que achava mais justo. O evangelicalismo brasileiro atual, para não dizer não só o brasileiro, mas eu vou ficar com o nosso, ele está cada vez mais individualista e desassociando uma das conotações mais profundas da igreja cristã, que é a comunidade, a vida comunitária, o conviver, a comunhão, a koinonia está sendo lançada fora da igreja. Eu dou graças a Deus porque na nossa igreja particularmente, essa não é a nossa realidade. Mas haverá tempos
mais dificultosos daqui para frente, até porque a cultura muitas vezes vai interferir na realidade local da igreja. E a cultura que nós estamos vivendo e cercados por ela, a cultura do pregador coach da internet, a cultura do pregador que quer fazer você prosperar, você é uma obra-prima de Deus, você, que exalta o seu ego, que infla o seu ego, e para tanto ele usa a palavra de Deus. Isso não é exegese, mas é eisegese. Ele pega uma ideia, mistura ali com a palavra e usa a palavra para pregar a sua própria ideia, dando um ar de verdade bíblica naquilo ali, o que é completamente errado. A vida comunitária na igreja evangélica, na igreja de Cristo, não vou nem entrar no mérito do evangélico aqui, na igreja de Cristo, esta é uma das bases. Sem vida comunitária não existe vida. Sem comunhão não existe vida. Eu li inclusive um texto muito interessante ontem, que me chamou a atenção, eu fiquei de queixo caído, porque aquelas coisas que às vezes a gente lê e fica assim, como é que eu não pensei nisso antes? É tão claro. A koinonia, a comunhão, ela era uma coisa tão séria, tão tida como necessária pela igreja fundada pelo Senhor Jesus e também pelos apóstolos, que os nossos irmãos lá do primeiro século, ainda sob perseguição dos imperadores, principalmente de Nero, a perseguição sobre Nero, o chamado circo de Nero, foi uma coisa terrível. Arrasava mesmo com os cristãos, fazia muita maldade. Então os cristãos não podiam se arriscar se apresentando como cristãos ou fazendo reuniões públicas como nós fazemos aqui. Estamos de portas abertas para receber quem quer que seja. Quem se lembra aí, no primeiro século, onde é que os cristãos perseguidos se reuniam? Já falou aqui, Beatriz, Sônia, foi você, Sônia? Falou aqui, nos túmulos, nas catacumbas. A koinonia, como eu, era tão necessária, aqueles irmãos percebiam a vida comunitária como a vida cristã. A vida cristã ela não é uma vida para ser levada unitariamente, mas comunitariamente. Eles iam para o cemitério das cidades, para as catacumbas debaixo da terra. E ainda hoje você encontra nas catacumbas verdadeiros bancos cavados na rocha onde eles pudessem se sentar, símbolos cristãos como o peixe, por exemplo, desenhados nas paredes. Ali a igreja de Cristo no primeiro século se reunia. Hoje em dia a facilidade de se reunir está tanta, mas há um direcionamento para sair da vida comunitária que antes era mais sutil e que agora está cada vez mais escancarado, que nós até mudamos a nossa percepção. Antigamente falávamos em afastados, ou melhor, o próprio afastado se declarava afastado. Eu estou afastado, mas eu vou voltar. O afastado é um afastado do bem. Ele dizia ainda, eu estou afastado, mas eu vou voltar. Agora você tem uma figura completamente nova e diferente, que é o desigrejado. O desigrejado, ele não tem a humildade de perceber, estou fora do corpo, mas eu vou voltar. Ele diz ao contrário, não, eu que sou igreja, eu sou igreja. E quer debater, e vai para a internet debater, eu sou igreja, e vai dizer, eu não preciso me reunir em templos feitos por mãos, porque Deus não vive em templos feitos por mãos. Jesus falou que eu posso orar dentro do meu quarto, eu sou igreja. E como tudo na vida cristã,
alguns ainda são arrastados por esse discurso. E hoje vivemos um mundo evangélico que está cada vez mais individualista, e este individualismo está levando não só ao individualismo da palavra, da mensagem, porque a palavra não é para nós, a palavra é para mim, e de tal forma que eu me basto, eu sou igreja. Percebem? Mas o Senhor Jesus, ele está falando aqui de um aspecto da vida comunitária da igreja. Está dizendo, olha, você não é, nenhum homem é uma ilha, já diz a filosofia. Você não é uma ilha. Você toca vidas. Como é que o crente consegue ganhar alguém para Jesus? Mediante uma coisa chamada testemunho. Jesus não chamou ninguém para ser pregador, sabe que você não vê na Bíblia. Eu quero que você me prove na Bíblia, me mostra aqui onde foi que o Senhor Jesus ensinou a pregar. Mas ele ensinou a orar, não ensinou? Prova para mim na Bíblia onde foi que Jesus falou: ser-me-eis pregadores. Ele disse: ser-me-eis testemunha. Testemunha, vamos trazer agora o aspecto jurídico da coisa. Testemunha. Se aconteceu alguma coisa, você foi chamado na delegacia para ser testemunha, você vai contar o que você viu e ouviu. Testemunha é quem esteve com ele. Testemunha de Cristo é quem tem relacionamento com ele, é quem vive com ele, é quem convive com a comunidade de fé. Não há transmissão, não há forma de se fazer discípulo senão pela loucura da pregação, como Paulo diz, e pelo testemunho pessoal. No outro aspecto da nossa realidade atual, nós ainda vivemos das ondas que passaram por nós há décadas atrás, quando nos acostumamos aos grandes eventos e aos mega pregadores. Billy Graham foi um exemplo desse. Billy Graham, o pessoal já dizia assim: vamos fazer um evento no Maracanã, e levava milhares de pessoas, 150 mil pessoas ao Maracanã, e estava feito ali o trabalho. Mas nem sempre a gente vai conseguir pregar a palavra nesse nível. Billy Graham fazia algo que Deus comissionou para ele. Nós aqui na igreja local, nós fazemos o arroz com feijão, o todo dia. Nós fazemos aqui, nem Pedro tem 2 discursos que ele faz, grandes. Daí para frente você vai ver Pedro na prisão, Pedro saindo da prisão, você vai ver Paulo pulando de cidade em cidade, fugindo, pregando no varejo, não é no atacado. Mas nós nos acostumamos a acreditar que é no atacado que a gente vai conseguir vencer. Mas vamos voltar aqui à Bíblia. Então, o texto bíblico que nós estamos destacando, divaguei um pouquinho aqui, porque esse assunto é um assunto que me chama a atenção desse nosso tempo. Vamos voltar aqui a falar da nossa vida comunitária. O Senhor Jesus disse então que sempre haverá aquilo que leva as pessoas a caírem em tentação. Ok? Faz parte do jogo. Somos homens, somos carnais, somos pecadores. Mas observe que a aflição espera quem causa a tentação. Existe aqui nesse texto uma coisa terrível. Existe aqui uma ameaça clara, dizendo que aquele que der causa à queda de alguém, aquele que causar a queda de alguém mediante uma tentação, está correndo sério risco na sua vida espiritual.
Ah, mas pastor, mas como é que a gente pode saber se está fazendo isso, se não está fazendo aquilo? Eu sou uma pessoa de oração, eu vivo uma vida cristã correta. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar num exemplo pequeno, que é o exemplo que está no texto. Olha o que diz o versículo 3. Portanto, a gente pega o versículo 2 e o versículo 3, eles parecem que não se conectam, mas eles estão conectados, porque tem aí um portanto. Portanto significa, olha, diante daquilo que eu já falei, presta atenção no que eu vou falando, porque eu estou conectando uma coisa com a outra. Na versão tradicional que você tem nas suas mãos, vai dizer assim: olhai por vós mesmos, que quer dizer basicamente a mesma coisa. Olha o que vem depois do portanto. Portanto, tenham cuidado, olhai por vós mesmos. E daí para frente parece que não tem conexão, quando ele diz: se um irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-o, mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. O que isso tem a ver com levar alguém a cair em tentação? Todos nós na igreja sabemos que o perdão é uma marca do crente em Jesus. Alguém aqui tem dúvida disso? A questão do perdão é tão séria que no momento que o Senhor Jesus diz assim, que os discípulos dizem: ensina-nos a orar, ele diz: tá bom, Pai nosso que está no céu. Por aí vai. Lá na frente ele vai jogar: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Olha a condição: me perdoa como eu tenho perdoado. Gente, essa frase me faz refletir. De fato, temos vivido uma vida cristã? Porque condicionar o perdão de Deus ao perdão que eu dou não é coisa para mulher, não é coisa para qualquer um, é coisa de quem tem relacionamento com Deus mesmo. Porque nós temos a vontade que a gente tem é de falar umas poesias, a vontade que a gente tem é de voar no pescoço. Mas o Senhor Jesus, ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado. Mas voltando aqui à conexão, ou portanto, entre o versículo 2 e o versículo 3. Sabemos que o perdão é importante, que o perdão é uma das bases da vida cristã. Só relembrando, para que haja perdão, quantas pessoas tem que haver no mínimo aqui? 2. Um que aprontou e o outro que foi a vítima. E você que foi vitimado vai perdoar o que aprontou. Sim ou não? Já se pressupõe aqui uma vida em comunidade. Não é o bloco do eu sozinho. Já são pelo menos 2. Quando não envolve mais gente. Percebe? Mas observa aqui que ele estava falando antes sobre não causar escândalo. E depois ele me sai com esse portanto, dizendo o seguinte: Gilson pecou contra mim, vem até mim arrependido, mostra arrependimento e me pede perdão. Eu digo para ele assim: sai para lá, cara. Eu não vou cair nessa tua conversinha, não. Eu estou com raiva dele. Eu toco ele para fora. Mas o Gilson de fato é um cristão. O Gilson de fato está arrependido. O Gilson veio com o coração aberto. E eu, ao tratá-lo dessa maneira, o escandalizei. Quem dos dois está errado? Percebe? Eu estou errado. E o meu erro, o meu não perdão, a minha falta de perdão ao irmão arrependido,
causar nele escândalo. Porque o pastor ou o irmão da igreja tratou muito mal, apesar de ele estar terrivelmente arrependido, de ele ter se consertado com Deus e ter liberado que iria cumprir o mandado bíblico de pedir perdão. E a partir daí vem toda uma série de consequências. Esse pastor é um falso profeta. Esse pastor é um mentiroso. Eu achava que era um homem de Deus. Esse, ou o irmão, tanto faz. Esse cara, eu fui lá arrependido, achei que eu tinha errado contra ele. Na verdade, ele é cheio de si, prepotente, cheio de marra. Sabe de uma coisa? Para mim deu. Não quero mais saber desse negócio de igreja. Eu vou sair dessa igreja e vai sair falando mal. Pra caramba. Quem causou o escândalo? Fui eu ou foi ele? Fui eu. Olha como a vida comunitária na igreja, ela é, para não dizer que é, não vou dizer algo grave assim como é um campo minado, mas é algo que a gente deve ter muita atenção. Muita atenção. Às vezes não dá para a gente ter a noção e a dimensão do que o outro está sentindo, do que o outro está pensando. Paulo, por exemplo, vai colocar mais adiante, lá em Coríntios, ele vai falar, por exemplo, sobre a questão do comer ou não comer carne, porque a carne que tinha ali em Corinto, muitas vezes era uma carne sacrificada a ídolos, e Paulo vai dizer, olha, o ídolo não é nada. O problema não é o ídolo, porque tudo aquilo que nos alimentamos agradecidos a Deus pode ser tomado tranquilamente. O problema não está no ídolo, o problema está no teu irmão. É isso que Paulo vai dizer. Porque se eu comer carne, o fato de eu comer carne escandalizar meu irmão, eu prefiro nunca mais comer carne na minha vida. Paulo leva isso a sério desse jeito. Se o fato dele comer carne, as pessoas acharem que ele está comendo carne dedicada aos ídolos e que, portanto, tanto faz como tanto fez comer a carne ofertada ao ídolo, fazer-se participante, ele coloca isso, da mesa de Deus e dos demônios. Se é a mesma coisa, a mesa de Deus e dos demônios, então vamos que vamos levar a vida, é tudo um grande cinismo. Isso é que é o perigo da vida cristã. É você fazer alguém cair no cinismo espiritual. Cristo está falando disso. Vamos reler o texto então? Jesus disse aos seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço e fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se o irmão pecar, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoe-o. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes ou várias vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. Agora você entendeu o versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer, aumenta-nos a fé. Jesus apontou para eles aqui nessas poucas palavras a estreiteza do caminho estreito. É um caminho que nós devemos caminhar, não pensando só em nós, mas pensando nos outros. É necessário, por ser um caminho estreito, se eu posso colocar dessa forma, se é um caminho largo, o caminho que leva à condução, pode ir todo mundo de braço dado, que o caminho é largo mesmo. Mas o caminho estreito, ele não é um caminho estreito individualista, é um caminho estreito em que vamos passar em fila indiana, um atrás do outro, todos de mãos dadas.
Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos todos juntos nesse caminho estreito. Um puxa a mão do outro, que puxa a mão do outro, que puxa a mão do outro, que puxa a mão do outro. E ninguém larga. E ninguém solta para que todos possamos chegar. Esse é o alvo, meus irmãos. Esse é o alvo da vida cristã. Mas eu tenho visto com muita tristeza muita gente deixando para trás, deixando os outros para lá, dizendo: não, isso aí é assim mesmo, isso aí é pecador, isso aí já era, acabou. Alguém já disse há algum tempo, realmente não me lembro quem foi, mas disse uma frase muito parecida com isso aqui: que a igreja é o único exército no mundo que deixa os seus feridos para trás. Normalmente, quando há uma guerra, os feridos eles são levados para um acampamento, são tratados, são mandados para casa, ou voltam para a guerra depois de já devidamente recuperados. Mas a igreja, ela é um exército, e como tal, nós precisamos desse tratamento. O irmão pecou contra mim, deixa ele ir pelo caminho, ele vai ver o que é bom. O rolo compressor do mundo vai passar por cima dele. Não, ele é teu irmão, ele é meu irmão. E sabe do que mais? Você é irmão dele. E pode ter sido que por causa do teu mau exemplo, ele hoje ou ela esteja desmotivado para estar na casa de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ter em mente duas coisas. Primeiro, viver uma vida cristã verdadeiramente em comunidade, olhando como andamos para não darmos escândalo aos outros. E segundo, viver uma vida cristã em comunidade, em que nós vamos à busca do outro, para evitar que ele saia do caminho, mas para trazê-lo para o caminho reto e caminhar mais uma milha na direção da Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe, que essa palavra ela possa ser confirmada e completada nos nossos corações. Senhor, fala conosco, que a começar em mim, cada um de nós possa verdadeiramente aplicar essa palavra à sua vida, ao seu dia a dia, que nós possamos levá-la adiante, para que outros pensem nisso, para que outros comecem a ver, enquanto é dia, enquanto é tempo, possam voltar, se estiverem caminhando fora do centro da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém. Vamos louvar ao Senhor